por nosso grupo de pesquisa nas escolas participantes do PROUCA em Santa Catarina, nós optamos em propor uma estratégia pedagógica para as áreas de ciências e matemática, a qual intitulamos Hands-on Tech, com privilégio ao acesso individual e coletivo dos alunos e dos professores a conteúdos e recursos digitais por meio de tecnologias de comunicação móveis, com destaque, neste momento, aos laptops educacionais. A questão da mobilidade e da portabilidade faz todo sentido, sobretudo se for possível realizar atividades exteriores à sala de aula, em que os alunos possam fotografar, enviar mensagens, consultar a internet e resolver problemas que o professor coloca na sala de aula, mas que exigem buscas e tratamento de dados em outro espaço, fora da sala de aula. Nós podemos inferir que no Brasil estamos vivenciando a primeira geração mobile learning na educação básica. E essas experiências, em alguns casos, estão preparando a escola para receber os sucessores desses laptops, como por exemplo os tablets e outras tecnologias de comunicação e informação sem fio. A Hands-on Tech é uma estratégia inovadora de se ensinar ciências, baseado no questionamento, experimentação e no uso da tecnologia. Não é necessário ser especialista para trabalhar as atividades científicas na sala de aula. E com a ajuda do computador integrado ao ensino, o trabalho de investigação tornou-se mais acessível. Ao utilizar essa estratégia, o professor torna-se um mediador do conhecimento. É um incentivador do trabalho colaborativo. O aluno, ele torna-se um pesquisador, aprende a escrever melhor, a pensar cientificamente e, o mais importante, ele aprende a relacionar os conceitos aprendidos com o seu cotidiano. O projeto Laptops Educacionais constituiu-se em duas fases. A primeira procurou identificar como o PROUCA foi desenvolvido, como os professores e os alunos trabalharam com o KIN em sala de aula, o que fizeram, quais tecnologias utilizaram. Essa primeira fase permitiu chegar não só a uma melhor compreensão dos sucessos e das problemáticas inerentes ao projeto em estudo, mas também a um conjunto de proposições fundamentadas sobre melhorias nas estratégias e procedimentos de ensino utilizados nesta instituição. Envolveu a implementação, análise, avaliação do uso de laptops educacionais no ensino de ciências e matemática. A segunda contemplou a oferta de oficina de 20 horas sobre a estratégia de ensino Hands-on Tech para os professores das redes públicas de ensino, tanto para os que já participaram do programa, como os que ainda não tiveram oportunidade, mas se interessam por tecnologias educacionais. Nessa oportunidade, apresentamos um site, medieduca.com.br, com planejamentos de ciências e matemática, que priorizam a utilização de tecnologias, atividades experimentais e resolução de problemas. Esse espaço será mantido para fortalecer as práticas educativas, onde os próprios professores podem trocar planejamentos e fazer sugestões, constituindo-se um espaço de comunicação entre o grupo de pesquisa e os docentes. A Hands-on Tech é uma estratégia pedagógica com vistas a contribuir com as práticas de ensino e aprendizagem, mediada por tecnologias educacionais, com destaque às móveis, aplicadas ao ensino de ciências naturais e matemática. Trata-se de uma adaptação da técnica Hands-on, proposta por Chevalérias no ano de 2002, em conjunto com a teoria de resolução de problemas, com destaque à utilização das tecnologias educacionais móveis. A Hands-on Tech é composta por 3 fases. 1. Quebrando a cabeça. 2.
discutindo o problema contextualizado. 3. Momento de pesquisa. Neste vídeo, apresentamos cenas de uma aula em que o professor, utilizando uma estratégia Hands-on Tech, desenvolve uma atividade intitulada Moeda Preguiça, cujo conceito científico está relacionado à inércia. Para iniciar a aula, o professor apresenta o título e uma descrição prévia relacionando a questão problema para despertar o interesse dos alunos. Para problematizar, o professor apresenta aos alunos uma questão problema e pergunta a eles qual seria a melhor forma de resolvê-la. Uma pergunta assim. Então vocês vão receber um copo, um cartãozinho e uma moeda em cima. Como é que eu vou colocar essa moeda dentro do copo, sem mexer na moeda, sem levantar o sistema, ou empurrar para o lado? Como colocar a moeda dentro do copo? Após problematizar, o professor reúne os alunos em pequenos grupos e orienta-os a discutirem e registrarem no laptop as ideias que surgirem sobre o tema e sobre como podem resolver a questão problema. Neste momento, é importante que o professor evite dar respostas aos alunos sobre o problema. Para finalizar esta fase, os alunos realizam o experimento, o qual favorece a aproximação dos conhecimentos científicos com situações do seu cotidiano, dando significado aos assuntos desenvolvidos pelo professor e principalmente aos conceitos científicos. Durante a realização do experimento, o professor orienta os alunos a utilizarem um laptop para registrarem este momento, filmando ou fotografando. Cada um do grupo pega o copo, o sistema para fazer os testes. Na boca do copo está o cartão. No meio do cartão está a moeda. Deve-se puxar o cartão com rapidez para que a moeda caia rapidamente. Se vocês fizerem vocês vão registrar então com os guias, com fotos ou vão filmar o experimento que vocês fizeram, essa solução. Nesta fase, o professor reúne os estudantes em um grande grupo, orientando-os a relatarem as hipóteses que possuíam antes do experimento, quais dificuldades enfrentaram para realizá-lo e como conseguiram resolver a questão problema. Se eu colocar o papel, vai dar certo? A condição permanece? Ou se o papel não é mais ácido que esse material? Será que vai? Eu acho que não, eu acho que vai. A mesma moeda com papel. E se eu colocar outro material? Tenho esse, uma folha de papel, e tiver outro material, um pedaço de lixo, bastante áspera, né? A superfície não é tão lisa quanto essa. Será que vai dar certo? Com um pedaço de lixo dá certo também? Bom, então essa condição depende do material que está ali. Tem certeza? Será que depende? Esse. Gente, assim, e no nosso dia a dia, você observa esse fenômeno no dia a dia?
fosse mais liso. Esta fase se destaca pelo uso das tecnologias educacionais móveis. Os alunos realizam pesquisa em sites da internet, sugeridos pelo professor ou localizados por eles, relacionados à atividade. O propósito desta fase é que eles ampliem os conhecimentos já discutidos no pequeno e grande grupo. Em seguida, o professor orienta a registrarem suas descobertas em relação ao problema inicial e, após a discussão com o grupo, iniciem um relatório individual que envolve a resolução do problema. Esse trecho aqui para mim. O corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, a nossa moeda, ela estava em repouso ou ela estava em movimento? Repouso. Repouso. Então, segundo o que Newton disse para a gente, qual é a tendência da moeda? Ficar parado. Isso, permanecer em repouso. Leandra, Camila, Angélica e Tamires, podem ir. Moeda teimosa. Como colocar a moeda no copo sem mover para cima ou para os lados? Hipótese. Puxar rápido o plástico, puxar devagar, puxar ao contrário. Primeiro a gente puxou rápido. Experiência correta. A gente tentou a primeira vez, mas puxamos o plástico bem rápido e a moeda entrou dentro do copo. Explicação científica. Leite repouso. Primeira lei. Todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Então qual era o problema que tu tinha que resolver, Jean? Da moeda. Colocar a moeda no copo. E como é que tu resolveu isso? Puxar bem rápido. E a lei de Newton? O que quer dizer a lei de Newton, a primeira lei? Quem que lembra? O corpo parado. O corpo parado. O corpo em movimento ali. Isso. Na nossa experiência, então, quem é que estava em repouso? A moeda. E quem é que eu coloquei em movimento? O papel. Portanto, como a lei de Newton falava que o corpo quando está em repouso tem que ficar repouso, a moeda ela não se movia e acabava caindo dentro do copo. Qual o problema que você tinha que resolver e como resolveu? A gente tinha que resolver como colocar a moeda dentro do copo sem movimentar a moeda. E a gente puxava rápido nela sem dentro. Você percebe a relação dos resultados desses experimentos com o que você vê no dia a dia? Sim. Qual? Ônibus, moto, cavalo, bicicleta, carro. E como você vê isso? Quando a gente está no ônibus freia, a gente vai para frente. E quando ele acelera, a gente vai para trás. Conheça a proposta da estratégia pedagógica Hands-on Tech.